Boa noite, pessoal. Eu sempre entrando um minutinho antes, porque eu vou mandar convites pro pessoal, para quem puder ir entrando. E se você estiver assistindo e curtir, também vá mandando aviõezinhos para suas amigas. Eu estou aqui mandando os meus. Deixe-me mandar mais alguns. E vamos lá. Como é que vocês estão? Aqui eu estou com uma rotina diferente, por isso que agora as lives viraram aulões e aulões à noite. Olá, pessoal entrando, boa noite, acabei de ver aqui, tudo bom? Então, eu estou com mudanças na minha rotina aqui diária, então as lives viraram aulões. Então, agora à noite aqui, já a segunda live que está sendo às 20 horas da noite, né? Vamos ver se eu consigo manter esse horário, ou se eu tenho que jogar um pouquinho mais para frente, porque a gente tem uma rotina bastante corrida, mais corrida ainda, né? Mas eu faço questão de estar aqui com vocês e estar compartilhando a minha experiência. Para quem ainda não me conhece, eu sou Ana Cláudia Marques, idealizadora aqui do canal, né, Amor Dá Limites, criadora do treinamento para mães Aonde Foi Que Eu Errei, né, escritora, tem um livro que é Disciplina Sem Traumas, né, escrita em coautoria com Edson Gabriel, que é meu partner aqui nesse projeto bonito para ajudar mães, né? Então, tem uma série de coisas. Já vou falar para vocês, como diz uma amiga minha, já vou fazer o jabá agora, mas a história é a seguinte: vão no link da bio, tem e-book gratuito que quem ainda não baixou, vocês vão assim poder ter lá dicas, né, que já são bastante importantes, bastante bacanas, de como lidar com a criançada, com as birras das crianças, tá? E aí depois tem outros produtos aí que na verdade são pagos, mas assim, realmente feitos na medida para vocês poderem estar aprendendo aí, né, online, em casa, e-book que você pode ler até no seu celular, né? Enfim, a gente pensou a coisa da forma mais moderna possível, né? Não é à toa que nós estamos aqui no Instagram, né? E não num espaço presencial, né? Não que isso não possa acontecer, é nossa intenção aí, com o passar do tempo, ter também esse espaço presencial, mas por enquanto estamos no virtual, né? Então hoje nós temos essa aula. E o nome da aula, não sei se alguém ficou curioso, né? A arte de prever problemas. Alguém aí está curioso de saber por quê? Curiosa de saber por quê, né? Que a arte de prever problemas. O que isso tem a ver com as mães? O que isso tem a ver com ser pai e mãe e estar aí dando limites com amor, né? Se alguém está curioso, dá um eu estou aí no comentário. Porque eu realmente, na hora que eu coloquei o título, eu falei assim, vai ter gente querendo saber o que é isso, né? E eu falo que a arte de prever problemas tem a ver com organização, gente, né? Então, e é uma organização mental. E isso é uma coisa que as mulheres são muito boas. Então, vamos partir do praticamente do óbvio, vai? Por mais que a gente esteja no mercado de trabalho e tudo, né? A mulher, o cérebro da mulher é construído de uma forma diferente do homem. E isso não é cultural, gente. Tá? A cultura só às vezes reforça. Mas realmente, biologicamente, a mulher ela é criada para ser multifocal, né? E eu brinco, eu falo, imagina se a mulher tivesse só o foco do homem,
criança não durava uma semana. Por quê? Porque o homem, quando ele fala assim, eu vou trabalhar nisso daqui, eu vou escrever um livro, eu vou criar, vou inventar um carro, né? Pega lá aí. Então, eles têm um foco, né? Que ninguém tira eles daqui, tá? Óbvio, você vai falar assim, ah, Ana, mas poxa, mas eles têm todo um respaldo, porque a mulher faz tudo. Tudo bem, aí nós temos o fator cultural. Mas no fator biológico, realmente o homem ele não presta atenção em detalhes, ele presta atenção no todo. E a mulher, ela presta atenção em detalhes, tá? Então, por isso que a gente é mestra, né, na arte de prever problemas e de se organizar para prever problemas. Então, é disso que eu quero falar na live. Porque uma coisa que a gente tem que realmente se orgulhar, né? É de chegar e falar assim, nós temos essa capacidade. E se essa capacidade estiver aí adormecida em você, por qualquer motivo que seja, né? Porque tá num começo aí de maternidade, porque nunca ninguém tinha te falado disso, você nunca tinha se tocado disso, vamos fazer esta arte de prever problemas, né? Essa capacidade de se programar para que isso não aconteça, que vamos fazer isso aflorar em você. Então, esta é a razão, né, do nome desse aulão, a arte de prever problemas. E eu vou começar falando de coisas assim, básicas, né? Então, por exemplo, um filho pequenininho, né? Se você não for organizado, se você não souber qual que é a organização, né, de tempo da criança, ou o que acontece, você fica perdida e louca, né? Por exemplo, o bebezinho pequeno, tá? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que o bebê tem fome, ele chora, ele vai mamar, aí depois a gente põe ele para rotar. Aí, se ele se sentir desconfortável, ele pode dar um chorinho, aí daqui a pouco, quando você vai ver, a fraldinha dele tá suja, né? Aí você pega e limpa aquela fralda, ele fica feliz, como dizia a turma, fica suave na nave, e aí ele fala, agora eu vou dormir, aí o neném dorme, né? Mas você tem que conhecer essa rotina, você tem que entender que isso é um ciclo, porque o organismo ele é tão certinho que tudo que entra tem que sair, entra e sai. Então isso é um ciclo. Quando a gente está ainda perdida, sem saber esse ciclo, né, a gente não prevê problemas. Né? Então é a hora que você, por exemplo, e isso aconteceu comigo, né, você esquece de trocar a fralda da criança depois. E aí você vê aquela criança chorando, e eu vou contar porque foi uma história assim tão ridícula. E logo com a minha primeira filha, uma marinheira de primeira viagem, né? E eu ainda não estava adaptada nesse ritmo da criança, né? Minha mãe ficou uns dias comigo, depois me largou sozinha no sentido de não dá para ela morar comigo, né? Porque ela tem marido, tem tudo. E aí eu tô lá, né? As primeiras semanas, tal. E aí um dia a Dani, bem pequenininha, né? Chorava. E eu pegava, tentava dar o peito, ela não queria mais peito. Aí eu achava que era gases, aí arrotava, não era, não sei o que, e ela chorava. Eu falava, meu Deus do céu, acho que eu já fiz tudo. Eu achei que eu já tinha feito tudo, chegou uma hora que quem estava chorando era eu. Liguei para os meus pais e falei, pelo amor de Deus, venham aqui porque a menina deve estar doente, porque eu não sei o que está acontecendo, ok? Então, olha, a arte de prever problemas eu ainda não tinha. Quando os meus pais chegaram, primeira coisa que eles fizeram, né? Será que tá com cólica? Será que tá com isso? Ok? Meu pai pegou a neném. Ele começou a rir. Ele falou, você não tá sentindo nada? Eu falei, não. Foi o cheiro da criança. A Dani tava, tadinha, ela tava de cocôzinho até o meio das costas. Ou seja, ela tinha feito cocô. E eu tava tão sem esse ritmo, né? E sem prestar atenção nos detalhes, que eu simplesmente pulei uma etapa. Então eu dei de mamar, eu arrotei, né? Dei de mamar, fiz arrotar e cadê o de trocar a fralda? E aí eu já fui dar de mamar de novo. Então a menina, tadinha, né? A fralda não aguenta tanto. Então
Eu dou risada hoje, né? Óbvio, coitadinha da menina. No dia eu chorava muito, chorava meu pai. E aí meu pai ria, minha mãe dava risada. E foi quando minha mãe chegou e falou assim: o negócio aqui é o seguinte: nós vamos passar uma semana com essa criança e você vai entender qual é o biorritmo do neném. Então, olha que interessante, né? Então, era uma mãe experiente, então eu estou trazendo referências da minha mãe, né? E que depois me ajudou a eu me tornar também essa mãe, que era uma mãe previdente. Então, quando eu fiquei com ela, então ela mostrava, ela tá vendo, olha, tal hora ela chora, ela anotou num papel. Então, olha que dica preciosa. Se vocês tiverem alguma amiga que está sofrendo nesse momento, chorando sentada, falando, meu Deus do céu, não sei mais o que eu faço, não nasci para ser mãe, nasceu sim. Pega um papel, caneta, tá? E mapeia o dia do neném. Então, que horas que normalmente ele acorda? Quando ele acorda com a fralda vazia ou com a fralda cheia? Ele acorda primeiro querendo mamar ou não sei o que? Mapeia, né? Aí, tá, mamou, aí faz o xixizinho, anota, né? Aí ele, logo em seguida, ele fica agitadinho, quer brincar, ou ele dorme, né? Interage com a mãe, porque é muito pequenininho. Então, anota, né? Então, você consegue ter este ritmo. A hora que você fizer isso durante 3, 4 dias, você vai ter o ciclo desta criança. Aí você fala, mas para que isso vai me servir? Vai te servir, sabe para quê? Para dormir. Para falar assim, nossa, eu sei que o bebê, todo dia, tipo das 10 horas da manhã às 10h30, ele dá uma dormidinha. Adivinha quem vai dormir junto com o neném? Você? Ele tem esse ciclo. Beleza, então você começa a se preparar. Nossa, eu tenho 2 filhos, né? E conheço história de outras amigas com crianças que os ciclos são diferentes, né? Dicas para desmamar. Então vamos lá, alguém está me perguntando dicas para desmamar. Desmamar, né? A criança vai começar a desmamar já por volta de 1 ano e meio, 2, e isso também tem que ver com a mãe, porque esse momento é o momento em que a criança já está olhando para o mundo. Vamos lembrar, né? O nenenzinho tá aqui, o que que é? É esta relação aqui, ó, mãe e filho, tá? Então, quando que a criança vai começar a querer desmamar, ela já tá comendo, né? Ou como é que fala? A papinha, não é? Que tem uma fase, a gente vê isso, né? Então, você tem a fase dos alimentos da papinha, né? Tal, que você vai introduzindo alimentos tal. Então, chega uma hora que essa mãe vai se tornando desnecessária. Você não precisa, tá? Ter este vínculo o tempo todo, porque chega uma hora que a criança, ela mesma já vai procurar outra coisa, né? Vai ter outro interesse no mundo, em outras pessoas, em outras comidinhas. Então, este vínculo aqui, muitas vezes acaba dando continuidade só pelo vínculo afetivo. 2 anos e 3 meses. Então, por que esta criança está apegada com a mamãe, né? Então, vamos pensar, o que pode ser, né? Vamos entrar aqui nesta arte de prever problemas. Por que será que uma criança fica muito apegada na mãe? Será que ela tem medo de que a mãe faça aquele, como é que é? Sumiu, né? Vamos tentar pensar como um nenezinho, como uma criança pequena, né? Por que será que eu vou pedir o tempo todo aquela atenção e eu não quero largar? Porque talvez tenha alguma coisa que esteja sinalizando esta criança que a mamãe vai sair, às vezes, para trabalhar, ou alguma coisa que ela sente que a mamãe pode não estar lá. Então, ela vai, né, vamos colocar o termo carência, ela vai continuar nisso. E às vezes a mãe também, né? Eu me sinto culpada. Eu vejo muitas mulheres assim, me sinto culpada porque eu saí para trabalhar, então quando eu volto eu ainda dou de mamar, né? Então a gente tem outras formas de afirmar que ama esta criança, né? E uma delas é a verbal mesmo, né?
a gente pode abraçar, a gente pode beijar, a gente pode afirmar. Estou falando, olha aí, ó, a mamãe aqui está falando que o mamar é noturno, né? Também tem isso, por quê? Porque a criança vai separar, né? Provavelmente ela fica num quarto, papai e a mamãe ficam no outro quarto, né? Então, é a hora que a gente dá o limite para a criança, né? Então, o neném vai mamar e agora o neném vai dormir. Você pode prever, né? Então, vamos lá, arte de prever. Ah, mas ela vai fazer mãe e não vai querer, né? E se você começar a trocar este mamar como forma de mostrar, né, esse vínculo e amor por uma outra forma. Falar assim, a mamãe agora a gente vai criar um momento toda noite, né? Então, por exemplo, um momento de ler um livrinho para a criança, né? Pior, tudo na mesma cama. Isto também não é legal, tá? Porque quando está tudo na mesma cama, vamos pensar tudo o que acontece na mesma cama? Né? Então a criança tem que começar a ter o espaço dela, ela tem que ter o espaço dela. E por um motivo muito, muito sério. Porque na arte de prever problemas, a gente sabe que um casal que não se relaciona, o casamento vai pro buraco. Eu não vou falar um palavrão aqui, mas ele vai. Entendeu? Por quê? Porque a gente, quando é novo, né? Principalmente o casal novo, vamos colocar o português bem claro, tem fogo. A gente quer estar junto. Se você colocar aquela criança no meio, o que ela é? Desculpa para não ter relacionamento? Né? Então, não faça isso. Na arte de prever problemas, se você não quiser ter problemas no seu relacionamento, né, de casal, consiga, né? Como eu falo, você vai ter que conseguir colocar esta criança no quarto dela, no berço dela, na caminha dela, como for, mas ela tem que ter o espaço dela. E não é assim, tipo, porque eu estou me livrando dela. Não, é porque isto é saudável, tá? Uma coisa que as pessoas não pensam é o quanto traumatiza uma criança pequena, né? Perceber, vamos colocar assim, educadamente, o vulco-vulco do pai e da mãe, tá? Então, isso é um negócio que as pessoas normalmente não falam, tá? Mas quando você começa a conversar em terapias, sabe? Eu, né, que trabalho como terapeuta faz 30 anos, e quantas vezes a gente não escuta de pessoas que ficaram traumatizadas, por quê? Porque escutavam o barulhinho do papai e da mamãe e não sabiam o que estava acontecendo, tá? Isso marca a vida de uma pessoa. Então, vamos criar filhos saudáveis também aí. Na arte de prever problemas, a gente também pode adiantar isso para muitos anos à frente. Apesar que não era esse o tema, mas já, né, assim, do jogar tão para frente. Mas dentro disso, né, olha como esse assunto é profundo. Então, quantas coisas que a gente pode prever, né? Que a gente pode prevenir, né? Então, se você quer ter um filho, né, que tenha também esta parte de relacionamento e sexualidade saudável, coloque ele no lugar dele e mantenha, tá, o seu relacionamento, né, com o seu parceiro, com a sua parceira, né, mantenha isto realmente de forma saudável, tá? Porque a criança sempre vai se espelhar no relacionamento dos pais. Se ela vê os pais brigando, ela vai no futuro buscar o quê? Né? Um relacionamento onde ela tenha isto também, tá? Ela vai achar que é normal. Se ela vê como é que fala? Que um cônjuge desmerece o outro, ela vai ter esse tipo de atitude com as pessoas com que ela se relacionar, tá? E às vezes não só no relacionamento afetivo, tá? Pode ser na escola. Então é aquela criança que ninguém sabe por que ela pratica bullying, né? E aí quando vai ver,
Olha lá, arte de prever coisas, né? Quando vai ver o pai xingando a mãe xingando o pai, ou o pai tirando sarro da cara da mãe, a mãe diminuindo o pai, o que essa criança vai fazer? Ela vai repetir isso em outros ambientes onde ela vai. Então, né, na arte, é a Sheila que está falando, então, Sheila, isto é a arte de prever. Então, o que nós vamos fazer? Né? Se a gente quer que essa criança cresça saudável, a saúde tem que vir da gente. A forma como a gente se relaciona. Então, você tem que se relacionar bem com o seu esposo, tá? Então, assim, manter a sua vida, né, relacional aí com os dois boa, e para isso, esta criança tem que estar na caminha dela, tá? Na caminha dela, no quartinho dela. Por quê? Porque ela não tem que saber o que está acontecendo entre quatro paredes com o papai e com a mamãe, tá? Porque ela não vai entender o que está acontecendo. Naquela cabecinha tão pequenininha, aquilo pode ser que está machucando, né? Pense nos ruídos que são feitos. Será que está machucando a mamãe? Será que está brigando? O que será que está acontecendo? Será que aquilo é ruim? Ela não sabe. Então, né? Vamos começar a separar. Então, tem mais um motivo para isso, tá? Dentro dessa arte de prever coisas, então, como é que a gente vai fazer para desmamar? Então, realmente, o desmame, essa fase do desmame, você vai ter que analisar aí, né? Quem é que está precisando dessa continuidade de relação. Porque com 2 anos e 3 meses, a criança não precisa mais mamar, tá? Isso daí é afetivo, é vínculo afetivo, né? É esse medo de perder, tá? Ou a mamãe de perder o bebezinho que tá crescendo, ou ao contrário, o bebezinho de perder a mamãe, porque às vezes a mamãe sai para trabalhar e ela não sabe, né, o que está acontecendo. Então, uma coisa que eu fazia isso desde pequena, com meus filhos, né, com a Dani, que eu brinco que a marinheira de primeira viagem, né, eu brinco que meu tubo de ensaio foi a Dani, depois o Gabriel já teve uma mãe mais formatada, né, porque foram 7 anos depois, mas sempre, já com a Dani, falava assim, olha, mamãe agora vai trabalhar, eu vou sair, você vai ficar com a vovó, ou com a titia, ou na escolinha, você vai brincar muito, você vai se divertir e daqui a pouco a mamãe vai embora. Criança não sabe dizer se você fala daqui a 2 horas, 3 horas, daqui a pouco. Você fala daqui a pouco, o tempo em que ela estiver se divertindo, sabe quanto que ela está lembrando de você? Absolutamente nada. Porque para a criança o tempo ainda não existe como para nós que a gente usa relógio, tá? Então, se você preparar esta criança para a sua saída, mesmo que ela seja pequena, né? Fala, ai querida, né, Mariazinha, mamãe te ama, agora a mamãe vai sair um pouquinho, então você avisa. Pode falar que é para trabalhar, se você quiser falar, pode falar, não tem problema, a criança vai acostumar, tá? Mas a mamãe volta mais tarde. Então, você prepara dizendo que você vai sair de cena e que você vai voltar, né? Não se preocupe, porque a mamãe ama você e daqui a pouco está de volta, tá? Então, isso é um hábito que mamãe e papai tendo, esta criança ela vai ficar segura e ela não vai precisar se segurar em você e nos seus peitos e falar, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, porque eu não sei se a minha mãe volta amanhã. Tá certo? Então, isto é legal. Então, dentro desta arte de prever problemas, né, já tem esta atitude também de conversar com esta criança e preparar este terreno. Da mesma forma, quer ver? Então, vamos desenvolver um pouquinho mais esse tema. Então, por exemplo, criança aí, 2 anos e 3 meses, já é a hora da criança dizer um não. Então, você já sabe que às vezes ela tá brincando, e você vai tirar ela daquela atividade, seja para dar de comer, porque você tem que sair, porque tem que dar banho, porque é hora, seja lá o que for, e a criança vai choramingar, vai ficar chateada, tal, né? Então, primeira coisa, a criança tá lá, tá? Então, eu estou aqui numa cadeira de diretório, vou fazer a criança, tá? Eu tô aqui brincando. Aí a mamãe chega aqui por trás, cata a criança assim, ó,
levanta a criança e a criança... O que aconteceu? A criança estava lá entretida, brincando aqui, e você arranca a criança do bem bom dela, ela não percebeu ninguém chegando por trás, toma um baita de um susto e depois fala, nossa, não sei porque a criança abriu o berreiro, né? Então, na arte de prever problemas, você já sabe que se você não quer que a criança entre, né, num berreiro, você primeiro vai se aproximar pela frente, você abaixa no nível dela, você fala com a criança, neném, né? Agora é hora de papar. Vamos comer? Mamãe fez uma comida bonita, gostosa, né? E vai brincando, tá? Eu tinha musiquinha para comer, musiquinha para tomar banho, enfim, várias coisas. Entrar no carro, eu via amigas falando assim, Ana, pelo amor de Deus, como é que você consegue fazer a tua filha sentar na cadeirinha e colocar o cinto e não fazer birra, manha, chorar, reclamar, espernear. Eu tinha uma brincadeira. A hora que entrava no carro, eu falava assim, opa, agora a mamãe vai colocar você na cadeirinha e nós vamos colocar o cinto, que não é cinto muito. Quando ela começou a aprender a falar, eu falava assim, o que nós vamos fazer agora? Vamos colocar o cinto, e ela falava que não é cinto muito. Então aquilo virou, é um código, é uma brincadeira de vocês. Tenha isso. Então, por exemplo, o momento do banho dela, né? Como eu sempre gostei muito de ler, então qual que era a minha grande diversão? O dia que eu achei livros, né? Livros de plástico para a criança ficar manuseando durante o banho, eu comprei uns 2 ou 3, né? Então, por que a criança tem muita manha? Exatamente porque ela está tentando chamar atenção, tá? A criança, esse é um recurso dela, gente. Nós temos que entender que com a nossa idade, a gente fala mais que o homem da cobra. A gente fala qualquer coisa que a gente precisar, se a gente tiver com dor, a gente vai falar, olha, eu estou com dor na unha do pé esquerdo, no canto direito. Você não fala? Fala, mas porque você consegue se expressar. Estou com uma dor de cabeça que vem daqui a aqui. Você consegue se expressar. A criança não consegue, tá? Então, eu estou falando de uma coisa física, mas digamos assim, nossa, mas eu estou com um peso aqui no coração, né? Aí alguém vai chegar e falar assim, isso é uma angústia. Olha que legal. A gente, né, todo formado, com o cérebro todo formatado, a gente consegue se comunicar. Essa criança consegue se comunicar? Sim ou não? Não. Então, o que ela vai fazer? Ela vai manhar, né? Ela vai manhar. Então, quando ela é menor, ela chora, porque ela não consegue falar, tá? Se ela se sentir agitada, ela vai mexer, às vezes ela vai se bater, às vezes ela vai acabar derrubando alguma coisa, às vezes quando vai ver, ela enfia a mão na tua cara, não sabia nem porquê, entendeu? Ela vai fazer esses movimentos que você fala, meu Deus, o que aconteceu com ela? Aconteceu que está passando um impulso elétrico no corpo da sua criança e ela não sabe o que fazer com aquilo está incomodando. Se é tristeza, se é dor, se é raiva, se é alegria, se é ansiedade, se é medo que a mamãe não esteja ou que o papai não esteja, ela não sabe dizer, gente. Então, vai ter a manha. Então, nós como adultos, né, a gente tem que olhar para essa criança e falar assim, caramba, o que é que está acontecendo? Então, esta é a arte de prever problemas. Então, se eu não quero problemas com a criança tomando um susto e abrindo o berreiro quando ela está brincando, né, então eu vou aqui jogar para trás é frequente. Por quê? Né? Porque ela tá, tipo, é um impulso, gente. Eu falo, se você prestar atenção na gente mesmo, tá? Como adulto. Se você, se acontecer alguma coisa que você for pego desprevenido, se você tomar um susto, você dá um berro ou você fica quieto e fala assim, não, não posso tomar um susto? Você dá um berro, né? Você não salta para trás? A gente salta para trás, né? E sim, né? Aqui eu tenho um comentário que pensa que a ansiedade da mãe afeta a criança. Afeta sim. E olha outra coisa, vamos botar uma outra coisa na lista da arte de prever problemas? Quando você estiver ansiosa, anota também esta dica, tá? Mãe, realmente, mãe ansiosa, né? Mãe nervosa,
mãe preocupada. O que é que muda? A respiração da gente, tá? Então, você tá assim, ó, tá? Vamos pensar o seguinte, criança pequenininha, 2, 3 anos, ela está aprendendo a ler o mundo, vamos falar assim, tá? Qual é a leitura que ela tem de dentro da barriga? O que que ela escutava lá no ventre? Ela escutava batimento cardíaco, tum, 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 né? E esse batimento cardíaco, ele mudava com o quê? Com a respiração da mãe. Então, ela escutava um fole, né? Que é o nosso pulmão fazendo... E acompanhando esse beleza? Aí, pensa nessa mãe nervosa. O que que ela escutava? Tá? Isto é instintivo para essa criança. Ela saiu da barriga, ela tá pequenininha lá, 2, 3, 4, 5 meses, 7 meses, 9 meses, 10. Tá aqui com a mãe no colo, e ela começa a ficar agitada. Por quê? Porque aquela mãe tá assim, ó. Tá? É o ritmo. A criança entende, ela lê isto na gente. É igual, quando a gente fala, é igual um bichinho ainda, é puro instinto. E quando a criança, quando ainda está nessa fase instintiva, ela vai entender o tom de voz, se você está gritando, ou se você está falando baixo, ou se você está sendo carinhosa, ou se você está irritada. Ela vai entender. Ela pode não entender o que você está falando, mas ela vai entender essa sensação de tristeza, de alegria, de carinho, de raiva, de medo. Ela entende, tá? E ela sente essa, como é que fala? Essa respiração, né? Esse ritmo cardíaco. Então, se você tá com a criança e a criança tá agitada, você coloca a criança, deixa ela chorar um pouquinho, não tem problema, coloca a mãozinha em cima dela, assim, sabe quando a gente coloca a mãozinha aqui no peito, deixa ela aqui e fala, calma, bebê, e a mamãe também vai se acalmar. Aí você faz assim, olha, respira. Segura 2 e solta. E deixa esvaziar 2. E inspire em 6. E solta. Quando você começa a fazer isso, faz isso uns 2 minutos e vai colocando a mão. Se você estava assim, ó, e você vai baixando o ritmo respiratório, você baixa o ritmo cardíaco, aí a criança percebe que você acalma. E aí ela acalma com você. E aí a sinalização que você está dando é: está tudo bem. Está tudo bem. Não tem nada de errado aqui, está tudo bem. Então, são coisas que a gente pode prever. E aí, a hora que você se acalmou, você coloca o nenezinho aqui, ou aqui, depende do tamanho, né? No colo, ou encosta ele aqui, e ele vai sentir o quê? Qual que é o sinal para essa criança? Mamãe tá bem, ela tá tranquila, eu também tô bem, eu também tô tranquilo. Então, isto é legal. Isso faz parte da arte de prever. Então, se você chegar esbaforida de casa, mesmo que você esteja super culpada, porque, nossa, eu trabalhei o dia inteiro, preciso ver meu filho. Respira 6, para, expira 6, para. Normalizou. Enquanto você vai lavando a mão, você vai respirando. Aí, quando você chega perto da sua criança, você já está calma. Oi, bebê. Oi, meu querido. Oi, meu amor. Né? Como é que tá você? E ele só vai sentir: mamãe me ama. Tá? Então, isto faz parte também da arte de prever.
tá? É, e são coisas que às vezes a gente fala são tão simples, né? Fala assim, como é que é viver tanto tempo sem saber disso? Eu também vivi muito tempo sem saber disso. E eu fui aprendendo, né? Minha mãe contava, a minha avó contava, né? Esses dias eu até estava falando, tem um amigo que tem uma criança de 2 anos também, e ele estava falando, nossa, mas esta fase é difícil. E aí eu contei que a minha avó, a mãe do meu pai, ela era muito engraçada, muito da calma e tal. E eu falava, vai vovó, agora a Dani tá na fase da cólica. Calma, nega. Italiana, né? Calma, nega. Isso logo passa. 3 meses passa. E aí o 3 meses passa, mas quando passava a fase da cólica, aí tinha outra fase. Então quando eu contava da outra fase, aí era o dentinho. Ih, calma, nega. Daqui a 3 meses passa. Aí acabou a fase do dentinho. Aí ela estava começando a o quê? Andar, engatinhar e queria subir em tudo quanto é lugar e pegar as coisas. Ih, nega, calma, daqui a 3 meses passa. Então, a gente dá risada, né? Eu brinco com essas lembranças, é muito interessante, porque a gente aprende, né? A nossa cultura, muitas vezes a gente se isola tanto de família e tal, que às vezes a gente perde essa riqueza, né? Mas sempre que você tiver oportunidade, essas, como é que fala, essas pérolas que às vezes vêm das nossas mães, das nossas avós, algumas tias, talvez, é muito interessante, alguém que já teve a experiência. Então, vamos brincar que eu sou a tia velha do rolê aqui, né? A tia velha do Amor Dá Limites, já tenho filhos adultos, mas eu tô contando para vocês como é que a coisa funciona, né? E olha ali, ó, a mãe tá aqui me trazendo, né? Que tem uma filha de 11 anos e que também tem muito ciúme e insegurança. E isso, acredite, está na minha lista. Eu vou falar agora, porque eu tinha anotado isso e que também faz parte da arte de prever problemas, tá? Quando nós temos 2 filhos, é certo, né? Pode prever, vai ter ciúme na linha, vai ter boi na linha. Por quê? Porque imagina, né, uma criança que foi o rei do pedaço ou a rainha do pedaço durante um tempo e aí aparece outra criança. Aí vamos nos colocar no lugar desta criatura. Pô, né? Até agora minha mãe cuidava de mim, tudo que era para dar de presente, de roupa, não sei o que era comigo. Agora tem outra criança e essa criança fica o tempo todo mamando, o tempo todo no colo da minha mãe. Agora eu não tenho mais colo, agora eu não tenho mais conversa, agora tudo eu tenho que dividir, agora até cara, é óbvio que vai rolar ciúme, né? Agora, de novo, a arte de prevenir. Primeira coisa, gente, verbalize. Ainda mais se a tua criança for mais velha. 7 anos, 8 anos, 9, 10 anos, já entende pra caramba. E mesmo que ela não entenda, olha, tô com um nenenzinho pequeno, mas a mamãe te ama. E eu preciso, né? Então, a mamãe te ama, amo vocês dois, né? Só que nesse momento, esse bebezinho não sabe, né? Quando é muito bebezinho, não sabe ainda andar, não sabe comer sozinho. Você, cara, olha que legal, né? Você já sabe, você já está independente, né? Então isso é muito legal. Você pode até me ajudar aqui, né? Porque você já faz as coisas sozinhos. Eu tenho tanto orgulho de ver que aquilo que eu te ensinei, ó, olha a fala, né? Eu tenho tanto orgulho de ver que aquilo que eu ensinei para você, que você já faz, né? E aí eu posso cuidar um pouco aqui do teu irmãozinho, da tua irmãzinha, tá? Então, assim, valorize esta criança, tá? Esta criança maior. Eu fiz uma coisa com a minha, porque a minha, quando o Gabriel nasceu, ela tinha 7, ela também ficou com ciúmes, tá? Eu levei ela numa terapeuta, numa ludoterapeuta, porque ela não queria falar, e tem crianças que não falam o que elas sentem, tá? Então foi um momento bacana, porque ela podia brincar, desenhar, e tinha a tia lá, né? Que vamos dizer assim, tirava o leite da pedra. Mas, independente, ela não precisa disso. Tudo bem, não precisa disso, mas
crie, sabe o quê? Momentos especiais para esta criança. Eu, por exemplo, tinha como é que fala? A Sexta é Nossa. O que era a Sexta é Nossa? Naquele dia, eu tinha uma moça que vinha em casa, tá? Ficava com o Gabriel, tá? Porque eu não podia ficar alugando minha mãe, né? O Gabriel ainda não ia para a escola, ele era ainda pequenininho, não ia nem para berçário. Então eu tinha uma moça de confiança que ela ficava algumas horinhas, tá? Então eu pegava a Dani na escola e ela gostava aqui em casa, né? Eu sou casada com um descendente de japonês, então a menina adorava um sushizinho. Então era a sexta era nossa e era o dia da gente comer sushi só nós duas. Então a gente ia e aquilo era o nosso ritual. Ela me contava o que passava na semana, o que tinha acontecido na escola, né? Então, tudo isso, vocês podem fazer esse ritual, tá? Fê, Samela, todos vocês, Sheila, né? Samela, vocês podem criar um dia que seja só de vocês, tá? Se você tiver duas crianças, por exemplo, olha, eu tenho uma criança de 11 e uma criança de 8. Cria um dia especial para um e um dia especial para outro. Um momento especial, tá? Eu chamo isso de um bolsão de afeto, tá? Não deve existir esse termo na literatura, a maluca que inventou, mas eu falo que é um bolsão de afeto. Então, é como se você estivesse fazendo uma poupança de afeto com essa criança, tá? Com esse seu filho, com esses seus filhos, tá? Por quê? Porque eles vão se sentir especiais. E eu fiz igual com o Gabriel, tá, gente? Porque o Gabriel, obviamente, ele era o mais novo, tá? Só que depois eu percebi o quanto que era importante para Dani, então eu criei essa rotina com ele. Ele ia, eu não vou me lembrar mais, acho que era no futebol, alguma coisa assim, que ele tinha alguma coisa à tarde. E eu falava que toda quinta-feira, depois do futebol, ou depois do inglês, ou seja lá o que for, né? Ele tinha um momento especial. Então, se ele queria, o Gabriel sempre gostou de comer, né? Ele é do meu time. Então, a gente escolhia, eu falava para ele se ele queria tomar um sorvete, que tinha uma sorveteria bacana, ou se ele queria comer um hambúrguer, alguma coisa. Então, assim, mas era o dia dele, né? Então, assim, isto é importante, é criar esta rotina, né? Esse bolsão de afeto. Por quê? Porque a criança sabe que ela é amada, mesmo que você não esteja 100% com a atenção nela, porque você vai ter que dividir, tá? Então, isso é muito importante da gente fazer com todos os filhos, né? Agora, se vocês me permitem, eu vou colocar outras coisas que eu coloquei aqui como arte de prever problemas, porque eu acho que pode servir sim para vocês, tá? Então, assim, primeiro, ciúme, como eu tinha falado, tem o seu dia especial, né? Quando as crianças são pequenas, como é o caso aí de vocês, né? E eu fico muito feliz que a dica serviu, aqui estou vendo o comentário, né? Quando vocês têm aqui uns filhos pequenos, então a criança vai falar não, quando você vai propor uma nova atividade, proponha sempre esta atividade, né? De uma forma divertida, lúdica, né? Então, por exemplo, eu vou para casa, digamos que a gente foi convidada, nossa, eu e meu marido fomos convidados para ir no rancho dos amigos, né? Que também tem criança pequena ou que já não tem mais criança pequena. Eu falei, mas a gente vai, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou entreter essa criança? A arte de prevenir problemas. O que é que criança gosta de fazer? Compra um bloco de folha sulfite, sabe aquele pacote fechado de folha sulfite? Compra giz de cera, compra aquelas aquarelinhas vagabunda, tá? Um plástico, assim, aqueles plásticos de metro que a gente compra, de rolo. Compra um plástico de metro, tá? Leva o brinquedo preferido da criança, entendeu? Prepare-se, né? Para ela ter um momento criativo. Se tiver mais de 2 crianças, pega e fala assim, vamos fazer uma exposição de arte,
né? Então, enquanto vocês estão desenhando aqui, vocês vão fazer a exposição de arte, depois a gente vai votar qual que é o mais legal, vai fazer o leilão da obra. Eu não sei, invente, criatividade, gente. Mulher é criativa, tá? Então, ao invés de você deixar de viver, deixar de ter vida social, deixar de aproveitar com seu marido, porque você tem uma criança pequena ou crianças pequenas, né? Previna problemas, previna as tretas, né? E pega e fala assim, o que que ele gosta de fazer? Tem que criança gosta de ler. Meu, passa no sebo, compra 3, 4 livrinhos para criança, daqueles livros cheios como é que fala? De ilustração, e já leva. Ah, mas o meu não gosta de ler, ele gosta de montar. Compra uma caixinha de Lego. Entendeu? Qualquer coisa que você esteja prevenindo, tá? E olha, eu vou falar, tudo isso que eu tô dizendo, às vezes você chega e fala assim, mas tá achando que eu sou rica, vou sair comprando coisa? Meu, vocês sabiam que tem sebo que vende livro usado em super bom estado, que você pode encontrar livros infantis maravilhosos. Você sabia que existe algo parecido com sebo, que você compra, que eles chamam de brechó, outlet, infantil, que eles não só vendem roupas de criança, como também brinquedos em bom estado, que você pode pegar e tá, vamos dizer assim, trocando o estoque de brinquedo da tua criança, quando você tem esses momentos assim, que você vai precisar entreter ele, para você também ter vida ativa, vida social, vida afetiva, vida sexual, etc. Sabia? Tem, gente, tem muita coisa, tá? E continuando, na arte de prever problemas, tem mais coisa aí, né? Criança pequena, né? Quem é que tá aí com a criança de 5 meses, 6 meses e tal? Meu, daqui a pouco a criança tá querendo enfiar o dedo na tomada, né? Tá querendo subir escada, né? Vai querer saltar do carrinho. Então, na arte de prever problemas, o que que a gente tem? A gente vai buscar já os protetores de tomada, porque a gente não vai confiar na sorte. A gente vai comprar a cerquinha, ou, né, se tiver um pai habilidoso aí, faz uma cerquinha que fecha a subida para a escada, né? A minha mãe falava do chão não passa. Quando os meus, na verdade, eram pequenos, com 5, 6 meses, que é a hora que eles começam, rola, engatilha e tal, a dica da vovó Lígia era a seguinte, joga um edredom no chão, acolchoa, né? Coloca um edredom no chão, você tá fazendo as coisas, principalmente porque muitas mães têm que trabalhar em casa, às vezes tá trabalhando no home office, ou fica um tempo fazendo coisas de casa e o bebê. Então, por exemplo, hoje em dia eu não passo mais roupa, mas antigamente tinha a história do vamos passar a roupa, né? Então eu colocava a pilha de roupa aqui, tava aqui, aí colocava esse edredom no chão, todo acolchoado, colocava almofadas assim, fazendo uma barricada, né? E colocava aqueles brinquedos de plástico fofinho de criança que ela ficava brincando lá e eu ficava passando minha roupa, conversando com a nenê, ficava cantando com ela tal, e ela podia ficar se arrastando, engatinhando tal, mas o chão não passava. Eu não ia correr o risco dela cair do carrinho, porque ela já estava se mexendo, eu não ia correr o risco dela ficar subindo escada, porque eu estava vendo onde ela estava cercada, entendeu? Então, assim, muita coisa é criatividade, né? Mas, assim, entender que é a arte de prever realmente, né? Outra coisa aqui, quando a criança está maiorzinha, e aí eu estou falando para a mamãe que já tem a criança maior, né? Ela vai querer chantagear, principalmente se ela tiver com ciúme. Ah, você não me ama mais, ou você não gosta mais de mim, blá, blá, blá. Então, vai querer chantagear. Às vezes vai falar assim, ah, você não deixou, mas eu vou pedir pro papai. Ou pediu pro papai, mas você não deixou, mas eu vou pedir pra mamãe. Ah, vocês não deixaram, mas eu vou pedir pra vovó, né? Quem nunca, né? A gente sabe disso. Então, uma dica muito, muito legal é você pegar e já combinar com os outros adultos qual vai ser o posicionamento. Então, por exemplo, olha, se eu falar que 9h30 é a hora da criança dormir, tá? E ela for falar para você, então vamos combinar que você não vai me desautorizar, que você vai chegar e falar assim, poxa, verdade, né? Poxa, eu sei que você queria ficar mais um pouquinho, mas a mamãe tá certa, agora é hora de dormir. Né? O que pode acontecer, já que a criança está se dando melhor com outro adulto, seja lá quem for,
né? Às vezes tem gente que mora com a avó, com o tio e tal, com quem for, esta pessoa vai pegar e falar, tá bom, então, e se eu te levar para dormir? E se eu lá sei, vai, meu pai, por exemplo, ele rezava com a gente antes de dormir. Eu e a minha irmã achávamos mal barato, porque meu pai ficava o dia inteiro trabalhando, né? E ele, para ter sossego com a minha mãe, então ele falava, na minha época era a época da música do Cobertor Paraíba. Vocês são muito novas para isso, mas eu era do começo da televisão. Então, quando dava 9 horas, acho que era depois que terminava a novela, e aí ia começar filme, alguma coisa, então tinha uma música do Cobertor Paraíba que eu vou cantar para vocês, que era assim: tá na hora de dormir, não espere a mamãe chamar, um bom sono para você, um alegre despertar. E ainda tinha o plim. E aí, o que que acontecia? Eles falavam assim, quando escutar a música do Cobertor Paraíba, todo mundo pra cama. Então a gente tinha a música do Cobertor Paraíba e a gente falava, pai, você vem dar boa noite? Tô indo aí rezar com vocês. Então tinha uma rotina, né? Como a gente sabia que aquele era um momento até bem raro, porque meu pai trabalhava pra caramba, né? Então era legal porque aquele era o momento que a gente tinha o papai pra gente. Aí ele tinha aqueles 5 minutos, rezava com a gente e ele voltava pra quem? Pra mulher dele. Lembra que eu falei no começo da live? Preserve o seu casamento. Preserve o seu casamento, porque na arte de prever problemas, você não quer ter treta com o seu marido, tá? Então, tenha no seu parceiro ou na sua parceira o seu aliado, né? Se você tiver uma vovó em casa, uma tia em casa, tenha neles os seus aliados. Não tem, vocês têm que estar combinados nisso. Da mesma forma, na arte de prever problemas, você também tem outras coisas que você pode combinar. Por exemplo, criança quando sai. Se você for ao shopping, que agora a gente ainda está nessa saideira aí, né, de pandemia e tal, mas isso um dia vai terminar. Então, nossa, você foi agora, época de Natal, então deve estar um inferno, né? Eu não tenho ido passear em shopping, mas você chega lá, aquelas lojas cheias de brinquedo, tudo animado, Papai Noel. Aí tá no canal infantil, fala de 200 mil brinquedos, e a criança fala, eu quero esse, eu quero aquele, eu quero, eu quero outro. Aí você tem que fazer compras de Natal e sai com a criaturinha. E aí a criaturinha vai chegar na rua e fala, eu quero aquilo ali, você não vai me dar. Não é? Lembra que eu falei? Criança vai fazer mãe, porque é daquele jeito que ela acha que ela consegue as coisas. Mas quem é esperta e tá boa na arte de prevenir vai fazer o quê? Antes de sair de casa, vai chegar e falar, chuchu da minha vida, nós vamos sair agora para comprar presente da vovó, para fazer seja lá o que for. Isso pode ser para o mercado, isso vale para o ano inteiro, tá? Não é só para o Natal, tá? Então, vale não só para o Natal, mas assim, você vai chegar, quando você tiver que sair, que seja para o mercado, que seja para fazer compras, que seja para o shopping, antes vai conversar com a criança e já vai prevenir problemas. E o que é prevenir problemas? Chuchuzinho da minha vida. Agora nós vamos sair, nós vamos em tal lugar, tá? E não adianta pedir, nós vamos passar na frente de lojas e tal, não adianta pedir, porque hoje a mamãe não vai comprar nada, eu estou indo no mercado para comprar comida. Ah, mas e se eu quiser não sei o quê? Você vai poder escolher um docinho, por exemplo, tá? Ou você vai poder escolher um pacote de cereal, tá? Alguma coisa que você gosta de comer no café da manhã. Então você combina, tá? Ou digamos que você, uma das meninas aqui tem uma menina de 11 anos. Tá bom. Então é dia de comprar, ela sei, presente do Dia das Crianças, ela vai querer escolher. Maravilha, tá? Então você vai lá e fala assim, olha, você vai lá, nós vamos lá, mas eu vou poder comprar um, tudo bem? Então, eu não vou querer fricote, eu não vou querer manho, e se acontecer este tipo de coisa, você já sabe que você não vai receber o teu brinquedo desta vez, e nós vamos esperar mais uma semana para que você tenha o seu brinquedo, seja lá o que for que você vai comprar. Então, você combina antes, tá? Então, sempre ao combinar antes.
Por quê? Porque aí você está prevendo problemas. Quer ver uma outra coisa que também está bem na arte de prever problemas? Eu vejo mãe que fala assim, nossa, saí com meu filho e foi um inferno. Ele ficava o tempo todo pedindo coisa de comer. Jura, mãe? Jura? Puxa vida, que coisa! E você não previu isso. Então eu falo, arte de prever, né? Graças a Deus não tem esse problema. E é verdade, algumas não tem. Mas por quê? Porque você tem provavelmente esse, como é que fala? Essa luzinha acesa. Então, antes de sair, ou você já alimentou a criança e você sabe que você em 1 hora ou 2 está de volta, né? Então, o que você vai levar? Uma água para essa criança ou um suco para essa criança ficar hidratado, né? E vai poder voltar para o próximo horário de refeição, porque a criança come mais picadinho do que a gente, né? Isso é uma arte de prever problemas. Ai, mas Ana, nossa, eu vou ter que ficar 4 horas fora e não vai ter jeito, eu vou ter que levar a criança. Tudo bem, você vai ter que levar uma térmica pequenininha, né? Essas bolsas que levam para a praia. Tudo bem, leva uma com uma madeirinha dela, com um lanchinho que ela come, com a frutinha, seja lá o que for cortada, né? E você vai respeitar o horário desta criança. Por quê? Porque ela não vai fazer manha. Certo? Então não adianta você ter a criança pequena e achar que você vai sentar com seu marido num restaurante chique, que vai ficar demorando 1 hora para preparar o prato, né? Com a criança ali esperando que a hora, porque mesmo que a criança saiu de casa dormindo, a hora que esse prato chegar, ela vai acordar. Por quê? Porque ela já teve aquela hora de sono. E aí sabe o que vocês vão comer? Bife frio, né? Como eu diria, você não vai ter o prazer, né? Por quê? De estar saindo e tendo, não vai ter. Você vai ter, eu brinco que é o período fast food, né? Existe um período na nossa vida que é o período fast food, a não ser que você não saia com sua criança, que aliás também é uma outra questão na arte de prever problemas, que você pode também estipular uma noite, nem que seja por mês, se não conseguir fazer quinzenal ou semanal, porque, né, a vida da gente é corrida, uma vez por mês, onde você tem a noite do casal, que vocês vão sair e alguém vai ficar com sua criança. Alguém de bastante confiança, mas que você possa, né, desfrutar do prazer de estar com a pessoa com quem você decidiu ficar e namorar um pouquinho, tá? Aí você previne o quê? Problemas no seu relacionamento. E o que a criança aprende? Que nossa, mamãe e papai se gostam. E é desse jeito que a gente nutre relações quando um gosta do outro, se tratando bem, namorando a vida inteira, né? Fazendo planos juntos, né? Sem brigar na frente da criança, sem fazer auê na frente da criança e, né? Tendo esse espaço. Então a criança começa a aprender o quê? Limites. E olha que legal, limites em que tem horário para ela, tem horário para a mamãe, tem horário para o papai. Aí vai ter não que ela vai falar, que vai ser olhar e falar assim, é um não legítimo, né? Digamos que ela não queira, por exemplo, que as pessoas abracem ela, tá? Na arte de prever problemas, tá? Você vai entender que esta criança é uma criança que às vezes não gosta de toque. Ela não gosta. E sabe o que você vai fazer? Vai respeitar. Você vai falar, ah, mas nossa, mas a sua criança é arisca. Não, não. É que ela não gosta mesmo, é o jeitinho dela, né? Se você conversar com ela, ela conversa de boa, mas não toque nela, ela não gosta. Respeite a sua criança. Ela já está dando o limite dela, ela já está mostrando qual é a personalidade dela. Às vezes, ao contrário, tem criança que vai pedir, que ela gosta de abraçar, né? Eu brinco, né? Eu falo que em casa, um dia eu trago uma das lives só para vocês darem risada junto comigo. Eu tenho umas fotos da Dani de quando ela tinha 3, 4 anos, que toda vez que a gente vê, a gente dá risada. Sabe aqueles álbuns de escola? Então, quando o fotógrafo assim falava, sorria, e ela vestida de espanhola, que era aquela ali, de cowboy, de não sei o quê, quando ele falava sorria, ela fazia assim. Então as fotos dela estão tudo assim, né? Não tem uma foto em que ela está sorrindo. Por quê? Porque ela não gostava desse tipo de sorria. Que sorria? Sorria por quê?
né? Aquela coisa daquelas tias que... Nossa, ela queria morrer. Gente que queria ficar pegando ela, meu Deus do céu. Ela odiava. Em compensação, o meu filho Gabriel nasceu voltado por ursinho carinhoso, né? Então, assim, se você falasse que ia dar colo para ele ia no colo. Ele era todo aberto. Se falasse sorri, ele, sabe? Então, era diferente. E a hora que você entende isso, e você respeita esta criança, a hora que ela fala não, né? Você vai entender, né? Algumas coisas aí pela personalidade dela, tá? Então, também na arte de prever problemas, preste atenção nos seus filhos. Um é diferente do outro. Já falava minha avó que filhos são como os dedos da mão. Estão todos aqui, vieram todos no mesmo lugar, mas cada um é diferente do outro. Como que é o seu filho? Né? Então, na arte de prever problemas, então você não vai fazer a criança quieta, você não vai ficar obrigando esta criaturinha a interagir com um monte de amiguinhos, porque ele não vai querer. Muitas vezes ele vai querer ficar quietinho no canto dele, rabiscando, desenhando, vendo desenho animado, se divertindo com aquela história, ou depois contando para você aquilo que passou na cabecinha dele, na linguagem dele. Percebe? Como é diferente? E tem outro que não, que você não vai conseguir fazer essa criatura ficar quieta no canto. Porque a hora que ela vê o amiguinho passando na janela, ela fala, mãe, mas eu quero brincar com o Joãozinho. Você vai ter que deixar brincar com o Joãozinho. Porque se ele não estiver interagindo todo dia, ele vai ficar muito triste, porque aquilo faz parte. E vai ter criança que, por exemplo, quer ser amigo de todo mundo. Tá? E se você falar que ele tem que ser melhor que o outro, ele não quer, porque ele não quer saber de competir. E vai ter criança que, muito pelo contrário, ele vai querer competir com todo mundo. Isso é da natureza dele. E vai ter criança que vai querer mandar, que é um líder nato. E tem outro que ele não quer ter problema. São tipos. E isso também faz parte da arte de prevenir problemas. Quando você prestar atenção nessa criança e entender como que ela funciona, né? E olhando como ela funciona, você consegue também prevenir, né? De sabores, prevenir, como é que fala? Que a criança se chateie. Você não vai precisar forçar esta criança a fazer coisas que não estão dentro da natureza dela, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que, assim, eu falei o que eu tinha preparado aqui para vocês, falei mais, eu espero ter conseguido resolver aí algumas dúvidas de vocês, alguns pedidos. Eu acho que desmamar, como falou a Sheila, realmente, aí no seu caso, é urgente nesse sentido, né, de você entender o porquê que esse desmame tá tardio, né, mas assim, trate isso com todo carinho, né, mostre para a criança que ela está indo, como é que fala, que ela está subindo de nível, que ela está ficando mais independente, né, que ela está ganhando o espaço dela, que ela está ganhando como é que fala, um lugarzinho dela, sabe? Sempre coloquem, sempre que vocês forem apresentar algo para a criança, lembrem que ela vive num mundo lúdico, né? A cabeça dela, cada segundo importa, né? E ela vive aquele segundo, então faça aquilo ser divertido, sabe? É como se a gente falasse assim, eu só tenho hoje, para a criança só existe o hoje. O ontem já foi, o amanhã ela ainda não sabe o que é ainda, porque o cérebro dela ainda não tem essa previsão. Então, faça, né, que isso seja realmente agradável para a criança, né, que seja todo dia algo que ela possa lembrar no futuro e que aquilo seja bom para ela, né? Com a ressalva que eu vou dizer, que não somos perfeitas, gente, tá? Então, assim, todas nós erramos, tá? Mas só de vocês estarem aqui hoje assistindo esse aulão, eu tenho certeza absoluta e assina embaixo que vocês querem ser mães melhores. Porque ninguém fica 30, 40 minutos escutando
né? A tia do rolê aqui falando, ou qualquer outra pessoa falando sobre isso, se vocês não estiverem querendo ser melhores, tá? Como mães, em todos os aspectos, tá? Então, assim, fico feliz aqui, a Samela falou que ajudou muito, e eu fico feliz realmente de estar fazendo meu papel, né? Como eu disse, e eu vou até pedir desculpas para quem está seguindo, porque eu não estou tendo tempo de fazer aquilo que o algoritmo do Instagram pede, né? Que é colocar stories, colocar feed, fazer reels, etc. Eu estou num momento de mudanças aqui na minha vida, mudanças muito boas, muito positivas, que eu espero que reflitam aqui também e vão refletir. Esta live, por exemplo, é reflexo dessas mudanças, tá? Então, assim, o que eu estou me empenhando realmente nessas primeiras semanas, acho que já começo do ano que vem eu já começo a engrenar melhor, mas o nosso aulão, toda quinta-feira, eu faço questão de fazer, tá? Quando eu conseguir soltar uma postagem, que seja uma por semana, vai ser de um assunto relevante. Quando eu conseguir soltar um stories, vai ser de algo relevante, porque eu não estou tendo tempo de fazer as coisas como eu quero, mas tudo que vier sempre é com qualidade e é para vocês, tá? Eu espero que vocês estejam sempre acompanhando. Eu vou tentar salvar essa live, às vezes o Instagram dá algum probleminha, mas ela vai estar salva. Quem não assistiu do começo, se quiser assistir, vai ficar aí gravada. Depois eu também subo para o YouTube. Tudo isso que eu tenho gravado aqui, eu tenho colocado no meu YouTube. Vocês conseguem acessar no link da bio, né? Tem o Linktree, não sei se vocês conhecem. Tem o Linktree, é uma árvore de links. E lá vocês encontram tudo o que o Amor da Limites tem. É o e-book gratuito, é o e-book pago que está na Amazon, tá? Que é o brinco que dá para ler até no celular, né? Tem o treinamento para mães, tem o meu canal do YouTube que tem já bastante conteúdo gratuito, né? Não só para essa fase de criança pequena, tem também para a fase de crianças um pouco maiores, tá? Enfim, então assim, tem muita coisa que realmente já está aí para vocês, né? E é para vocês aproveitarem. E eu quero também dar para vocês a liberdade de falarem comigo via direct, tá? Mandem mensagem, eu gosto de receber mensagem, tá? Para saber aonde que eu tô mandando bem, o que vocês falam, Ana, mas isso daqui tá faltando, hein? Você não tá falando sobre isso. Falem para mim, porque isso pode virar um aulão, isso pode virar um post. Imagina que a dúvida de vocês, gente, é a dúvida de muitas mães, tá? Quando a gente tá sofrendo, a gente acha que a gente tá sofrendo sozinho e fala assim, meu Deus, o meu sofrimento é o pior. Não é. Junto com você tem várias centenas de mães passando pela mesma coisa. Então, eu falo assim, essa disposição de ajudar outras mães, colocando a dúvida de vocês para mim. Porque eu estou falando muita coisa para vocês em cima do que eu passei, em cima do que eu vi as minhas clientes passarem, tá? Então, trago muita coisa, eu leio pra caramba, eu vou trazer muita coisa que eu aprendi lá 30 anos atrás, quando eu fiz universidade, né? Que é a parte da saúde. Eu vou trazer 30 anos como terapeuta, parte clínica, atendendo pessoas, sabe? Ali, ó, tete a tete, escutando e falando, né? E assim, eu vou trazer isso para vocês. Mas o mundo muda. Às vezes alguma coisinha mudou, traz para mim. Olha, Ana, né, foi tão bom hoje interagir com vocês, né? Vocês falam, olha, eu tenho isso, eu tenho este problema, eu tenho aquele. Por quê? Porque eu consigo ajudar. Eu só consigo ajudar aquilo, né, que eu souber onde existe problema. Então, a hora que vocês falam que tem um problema aqui, ali, acolá, eu posso ajudar, né? Como que eu criei o meu treinamento para mãe, gente? Eu peguei e falei assim, nossa, a mãe sempre reclama disso, a outra sempre reclama daquilo, o outro fala não sei o quê, nossa, isso daqui é um problema recorrente. Então eu fiz um treinamento que, né, você lá, se você tiver disciplina,
Você consegue assistir aquilo em um mês, dois, porque tá em uma aulinha curta, mas você vai resolver um monte de problemas ali pontuais que você não sabia o que fazer escutando aquelas aulas, entendeu? Agora, eu posso fazer mais? Eu posso colocar aula extra naquele treinamento? Claro que eu posso. Eu posso criar um grupo que você fala assim, nossa, se juntasse ali um grupo de 5 mães, a gente fizesse uma aula mensal, tal, e falem, gente, a gente vai lá e faz. Entende? Faz por quê? Porque a gente tá aqui para ajudar, né? Mas eu preciso saber qual que é. O que é que eu ainda não falei para vocês que vocês queriam que falasse nesse lance de criar crianças, de dar limites com amor. Quando eu falo amor dá limites, por quê? Porque muita gente acha que quando a gente ama, a gente deixa que faça tudo. Não é não. Aí você cria um monstro, não é uma criança amada, tá? Então a gente tem que dar amor, né? Também quando dá limites, né? Quando a gente dá limites, então assim, não é sair gritando, mas é conversando, é dialogando, é explicando no nível que a criança entende. Tudo isso que eu falei, tudo isso está dentro da nossa arte aí de prevenir problemas. Eu fui bonita, né? Eu podia ter falado que era arte de prevenir tretas, né? Mas é isso, tá? Então, estejam comigo, né? Passem sim as suas dúvidas. Quando eu botar meus stories, se você estiver lá mexendo, pô, a Ana colocou um story, deixa eu ver o que essa cara tá perguntando hoje. Vai lá e interage, responde. Por quê? Porque isso é importante para mim, para eu poder entregar coisas legais para vocês. Porque eu já criei filho, eu estou ensinando vocês a criar. Em algum ponto eu sei que eu vou estar ajudando, tá? Então é isso. Estou deixando então esse canal aberto para vocês, tá? Quem ainda não baixou o e-book gratuito, baixa o e-book gratuito. Se gostar, recomenda para as amigas, tá? Se gostou dessa live, dá um like depois, tá? Compartilha com amigas que você acha que possam se beneficiar, porque é assim que a gente ajuda também. Às vezes ajudar é só isso, é só fazer um clique e mandar isso daí para outras pessoas que precisam escutar. Você está ajudando aqui para a gente crescer e alcançar mais pessoas, e você está ajudando a pessoa que recebeu, porque às vezes aquilo chegou na hora certa, quando ela precisava, tá bom? Meninas queridas, um beijo. Obrigada por hoje. Fiquei muito contente de ter vocês aqui. E semana que vem tem mais aulão, tá? Se quiserem sugerir tema, manda para mim. Um beijo, fiquem com Deus e bom descanso.